Oi, pessoal. Conforme a gente veio falando aqui nos vídeos do canal, estamos vivendo um momento de maior densidade no tocante às questões ligadas à mente concreta e materialidade, e ao mesmo tempo um momento de inflexão que nos aponta para o futuro, em direção à mente abstrata, nova era ou aquilo que chamamos Maitreya. Tudo aquilo que se manifesta tem origem numa ideia primordial que precisa tomar forma para que possa ser testada e adquirir consciência por si só, a qual, em seu conjunto, vai constituir uma consciência hierárquica. Por exemplo, tudo aquilo que a humanidade está realizando, tanto em termos individuais quanto coletivos, está formando a consciência da hierarquia Jiva, que, por sua vez, contribuirá para a formação de hierarquias futuras. Quando a gente olha para a curva onde esquematizamos o caminho evolutivo, onde a vida energia precisa se transformar em forma objetiva até retornar ao plano de onde veio, agora convertida em consciência, entendemos que este se compõe de dois processos, um de adensamento, que nos trouxe até aqui, e um outro de elevação ou sutilização, que nos aponta para o futuro ou conquista da divindade em nós. No primeiro processo, aquilo que chamamos de vida-energia passa por sucessivas etapas de cristalização, como se fosse uma bola de luz que se converte em vapor até se transformar gradativamente numa pedra de gelo, pela ação da energia fria, a qual é dado o nome de Fohat. Porém, quando esta pedra de gelo atinge a sua densidade máxima, então ela precisa ser aquecida até entrar em ebulição para que volte a ser vapor, depois luz novamente, o que vai acontecer por meio de uma energia quente que recebe o nome de Kundalini. Se associarmos o caminho de descida à nossa formação e, portanto, ao passado, e o de subida ao nosso destino e, portanto, ao futuro, enquanto no passado o caminho de descida a regra estava em cristalizar e adensar, agora no caminho de subida, ou ligado ao futuro ou divindade, o impulso se dá através do atrito desconcertante do frio com o quente, a dissipar todas as estruturas cristalizadas para que no final reste apenas a consciência. Como tudo que existe tem seu início no plano das ideias até tomar forma objetiva, então podemos dizer que um processo semelhante a isso ocorreu também com a estrutura social humana, bem como com a estrutura do pensamento e das ideologias, que ao chegarem no máximo da sua aplicação no plano denso, se veem obrigadas a passar por profundos atritos e revisões para que possam evoluir e se libertar dos seus próprios condicionamentos impostos durante o seu processo de cristalização. Não fica muito difícil a gente deduzir então que as regras que regem o movimento de descida não podem ser as mesmas a reger o movimento de subida. Isso porque o nosso caminho de descida foi norteado pela formação da nossa parte objetiva, densa e instintiva, necessária para a nossa biossobrevivência e também responsável pela nossa fixação aqui neste plano, ou seja, o nosso quaternário inferior. Ao passo que o movimento de subida está voltado à formação de estruturas mais sutis ou subjetivas, a dar suporte a uma tríade superior, essa sim como meta do processo evolutivo. Deste modo, tudo aquilo que existe nesse quarto sistema evolutivo denso em que nos encontramos foi concebido com a finalidade de nos aprisionar, de nos prender, tanto na materialidade física quanto na rigidez mental racional. Então somos obrigados a admitir que aqui nos encontramos crucificados na matéria, onde somos obrigados a morrer, descer aos infernos para ressuscitarmos em seguida, quando finalmente subiremos aos céus. Quando a gente vê os circuitos neurais,
percebemos que as leis de sobrevivência biológica e reprodutiva da espécie, manutenção da família ou tribos, primeiro circuito, combates territoriais para defendê-las, segundo circuito, e a necessidade da existência de líderes no comando de tais combates como protetores do todo ou de tudo aquilo que este representa, terceiro circuito, acabou sendo fundamental para que a humanidade chegasse até os tempos atuais. Mas, por outro lado, tais estruturas nos prendem à animalidade, porque atuam poderosamente de modo coletivo sobre a humanidade, conforme as programações mamíferas instintivas de biossobrevivência. E o homem somente será humano verdadeiramente falando quando se libertar da animalidade. Estamos então numa encruzilhada, onde precisamos separar, de um lado, a ação das nossas questões instintivas e do outro, as questões dos nossos anseios de desenvolvimento espiritual, embora vivendo num corpo físico e numa sociedade moldados basicamente pelas leis instintivas, extremamente competitivas e que dividem a humanidade em dois grupos, dominantes e dominados, onde sempre vai prevalecer a lei do mais forte e onde não escapamos da necessidade de que haja algum sistema de avaliação e julgamento. E pelo fato de termos sido criados em função de tais programações e crenças, e ao mesmo tempo estarmos situados no momento evolutivo de embate entre essas duas polaridades, entre o passado certo e o futuro incerto, então tendemos a nos apoiar naquilo que é certo, e interpretar o processo ou caminho evolutivo dentro de tais parâmetros. E assim, quando a gente fala na lei divina, vai logo associar com algo rigoroso que pune e castiga. Mas a observação dos fatos à nossa volta nos demonstra que seu funcionamento ou parâmetros de premiação ou punição não são bem assim. Caso contrário, não veríamos tantos aparentes erros, sofrimentos e injustiças no mundo em que vivemos. Aí então muitos vão me dizer, mas é por isso que existe a lei do karma. E então voltamos novamente a algo que está acima de todos, com a finalidade de punir e premiar, ao qual devemos temer. Percebam que, por mais que sutilizemos nossas visões, estas ainda permanecem presas ao mesmo núcleo conceitual. Dentro disso, dentro dessa ideia de que existe algo acima de nós com esse direito divino, então nós vamos subverter o significado original de hierarquia, estabelecendo nesta o conceito de superior e inferior, onde aquele que está no nível ou estágio superior teria poderes sobre aquele que está no nível considerado inferior em relação a ele. E o tal tipo de poder vai ser estabelecido de acordo com a estrutura social e cultural de cada povo, o que pode ser dentro de uma linha mais militar ou até mesmo religiosa, onde no primeiro caso o líder militar teria o direito de vida e morte física sobre os seus dominados, enquanto no segundo, aquele que detém o poder religioso teria o direito de vida e morte espiritual sobre os seus subjugados. Deste modo, por conta dos nossos mecanismos competitivos de sobrevivência, praticamente tudo em todos os setores será hierarquizado e compreendido dessa maneira. E tal funcionamento vai ser imposto na sociedade, assim como ocorre com os animais, onde o mais forte domina o mais fraco. Mas na sociedade, sempre justificado pela vitória de uma causa que se diz portadora do bem e da felicidade na Terra. Sempre com aquela desculpa esfarrapada do mais consciente defendendo o menos favorecido. Na verdade, todos estão apenas em busca de reconhecimento e conquista de uma posição hierárquica no mundo, seja ela material ou espiritual. E então, percebemos que também o conceito de autoridade foi subvertido, adaptado de acordo com a nossa formação instintiva, deixando de ser aquele que agrega e motiva para que haja o equilíbrio e a ordem no todo, e passa a ser o daquele que impõe sua visão autocentrada sobre os demais, de modo a dominá-los. Quando estudamos a dinâmica da ação das hierarquias divinas nos planos sutis, percebemos que ali a palavra autoridade não existe, já que em tal plano não existe liderança do modo como conhecemos, mas sim ação coletiva de mentores e guias a trabalhar no sentido de intuir os homens para que estes evoluam e cresçam por si sós.
Contrariamente ao que ocorre nos nossos planos egóicos, hierarquias divinas não possuem líderes porque agem coletivamente, de acordo com a mesma consciência que compartilham. Quando a gente vê a manifestação das hierarquias para contribuir com sua consciência para a humanidade, percebemos que existem apenas hierarquias mais antigas ou as mais novas, mas todas são necessariamente importantes. Espiritualmente falando, hierarquias são distintos estágios ou estados de valores e consciência, cada qual trazendo sua contribuição para o desenvolvimento e progresso do todo. Por exemplo, existe uma hierarquia relacionada a cada reino da natureza, mineral, vegetal e animal, que além de dar suporte planetário à manifestação de diferentes seres na Terra, também vão trazer a sua contribuição para o nosso sistema ósseo, circulatório ou nervoso. Sem ação conjunta de tais consciências, que acabamos entendendo como potestades, não haveria vida manifestada em equilíbrio. Deste modo, as hierarquias são como órgãos de um corpo que são extremamente importantes em suas qualidades e capacidades e que existem de modo a se ajudarem mutuamente, mantendo a saúde e equilíbrio do todo, sem que uma seja superior à outra. Então, não existe essa história, eu sou Asura, ou Makara, ou Jiva, como medida de superioridade ou inferioridade espiritual. Com o passar do tempo, tudo vai se sutilizando, embora continue preso ao mesmo princípio. Então, essa autoridade vai deixando de ser especificamente física, como era no passado, e o rei deixa de ser a expressão do poder absoluto para se submeter a um conjunto de regras ou uma constituição que passa a ser uma representação mais sutil dessa mesma autoridade ao qual todos devem se submeter. Deste modo, a imposição militar ou física acaba se convertendo também numa força que tanto pode ser ideológica, religiosa ou política, e até mesmo tecnológica, como ocorre nos dias atuais, onde os detentores da comunicação possuem um grande poder de domínio sobre a humanidade. Dentro das questões relativas aos chakras e circuitos neurais, de acordo com as etapas evolutivas da humanidade, estamos vivendo nesse momento o quarto estágio relacionado ao plano da mente concreta, associado ao desenvolvimento do chakra cardíaco, é assim chamado de circuito da morte. E então, para que, através do conhecimento colocado em prática, possamos obter o domínio dos nossos instintos, para que possamos sair da animalidade, assumirmos nossa humanidade e atingirmos e nos conectarmos com a espiritualidade, tal visão de mundo ou modo de agir, conforme as nossas estruturas instintivas, deve morrer. Porque enquanto a humanidade for regida pelos instintos, lutando para sobreviver, guerreando entre si, guiada por líderes egóicos em todos os níveis, que se impõem na base da força, esta não chegará a lugar algum, a não ser o de ficar atada neste ciclo repetitivo, como esse que nos encontramos agora. Então, mesmo apesar do tempo já versoado e a aurora da nova era despontado, anunciada pelo movimento dos astros, conforme as profecias, nós não veremos essa nova era, que talvez nunca chegue, enquanto não houver de nossa parte essa reformulação profunda e despertar interior no que diz respeito à estrutura de mundo associada à autoridade e hierarquia, que precisa deixar de ser vista pelo viés instintivo e passar a ser conduzida pela visão espiritual aquariana, onde todos somos unos com o todo. Na política, os líderes, para se manterem no poder, criam conflitos ideológicos, onde nos sentimos ameaçados em nossas sobrevivências, precisamos tomar partidos e vamos temer que hajam crises e comece a faltar comida para todos ou perdermos nossas casas ou aquilo que nos dá sustento e segurança. Coisas bem típicas da manipulação dos nossos instintos de biossobrevivência, que são aqueles que possuem mais poder sobre as massas. E então, para que possamos sobreviver, ficamos cada vez mais presos à necessidade da existência de líderes que nos defendam e mantenham protegidos ou salvos de certo modo, como se fossem pais severos e poderosos aos quais precisamos nos submeter. No tocante ao espiritual, dentro desse modelo,
A gente apenas substitui a nossa necessidade de sobrevivência biológica pela nossa necessidade de sobrevivência da alma e continuamos dentro dessas mesmas polaridades, agora voltadas ao bem e ao mal, Deus e demônio, a obra e seus inimigos, a lei e seus antagonistas. Como se fosse possível ser antagônico a uma lei que criou e mantém tudo aquilo que existe manifestado, ou existir fora da obra, que é a objetivação máxima dessa mesma lei. E assim instituímos núcleos ditos espirituais ou iniciáticos que fatalmente acabam sendo estruturados nessas bases e repetindo esses mesmos conceitos ultrapassados de hierarquia, autoridade e poder, alimentando as disputas dos egos individuais. Só que a espiritualidade verdadeira, contrariamente ao ego individualista, é coletiva, é humanística, e então, para que esta possa se implantar, se faz necessário que as estruturas e grupos verdadeiramente espirituais se apoiem em outras bases que não sejam aquelas instintivas de domínio e poder, levando ao mundo os novos conceitos de autoridade e hierarquia que precisam ser reformulados. Caso contrário, estaremos eternamente agindo dentro do padrão dominantes e dominados. E enquanto tais ordens ou grupos continuarem agindo dentro desses mesmos padrões instintivos de grupos, estaremos eternamente procurando e eternamente decepcionados. Ou eternamente nos sentindo vigiados, inseguros, temerosos dos castigos e das penas infernais eternas. O poder, bem como a sua manutenção, sempre se apoiou no controle dos meios de comunicação ou na detenção de algum tipo de informação ou revelação oculta, supostamente de suma importância para a humanidade, porém destinada apenas aos poucos eleitos. Então, para que haja imposição de algum tipo de poder, necessariamente haverá algum tipo de controle severo ou censura da comunicação, bem como o uso desta para a divulgação de punições e castigos àqueles que ousarem romper tais controles. No passado, então, haviam juramentos de não divulgar conteúdos secretos, bem como as atas de excomunhão que eram pregadas nas ruas das cidades para servir de alerta aos que ousavam questionar o poder desta ou daquela autoridade clerical. Quando a gente fala em sinarquia, é importante compreender que esta implica na decorrência do desenvolvimento e progresso evolutivo da humanidade de dentro para fora, tanto na Terra quanto no homem, e resulta num tipo de conquista de regência natural para a humanidade estabelecida de acordo com os verdadeiros conceitos de hierarquia, onde todos somos um, onde a consciência individual desperta dispensa a existência de qualquer tipo de autoridade e controle, e onde existe o respeito mútuo, sem que seja necessário a existência de regras e imposições, já que todos fazem parte de uma consciência maior desperta no interior de cada um. Percebemos então o quanto precisamos ainda nos desenvolver como humanidade para que possamos atingir tal estágio. Algo que com certeza levará ainda alguns milhares de anos, visto que a evolução emocional instintiva é muitíssimo mais atrasada do que a mental. Deste modo, para que tal visão possa ser implantada, será necessário um árduo trabalho de conscientização e desenvolvimento humano, desconsiderando nossas programações instintivas, embora as compreendendo como necessárias na nossa estruturação biológica humana. E então, quando a humanidade atingir esse estado de conexão, todas as nossas questões dos circuitos de biossobrevivência estarão superadas, porque estaremos em harmonia com a natureza e já não existirá nem a fome e a doença ou a necessidade de guerrear, e não teremos mais as necessidades egóicas de imposição para sobreviver e conquistar aquilo que desejamos. A partir da compreensão e compaixão, despertaremos o amor verdadeiro e incondicional, que vibrará como Cristo interior desperto na humanidade. E então esta será a volta do Cristo universal e seu reinado, desta vez em todos e com todos. Hoje, as questões da censura e debates das redes sociais ocupam destaque no mundo moderno, exatamente porque estão obrigando a estrutura de poder implantada na humanidade a se revisar, o que acabará acarretando profundas transformações na sociedade, coisa que acontece sempre que Plutão adentra em Aquário, conforme falamos.
Imaginemos então uma situação fictícia num grupo fictício de WhatsApp, constituído por membros de uma instituição também fictícia, que se diz sinárquica, espiritualista e se autoaponta como farol-guia da humanidade, onde as conversas são vigiadas, onde o livre pensamento tão prometido e alardeado é censurado e proibido de manifestar, sempre que as atitudes administrativas da instituição entram em conflito com o direcionamento espiritual da mesma. E então, todos aqueles que levantam tais questionamentos são censurados, oprimidos ou intimidados com ameaças de expulsão ou suspensão. E desse modo, para não serem expulsos e perderem a sua salvação, as pessoas se omitem, mesmo diante de injustiças. Então vamos mentalizar amor e deixar que a lei resolva. Ou então serão levadas a se retratarem publicamente. Perdão, eu pequei. Muito mais do que se imagina, isso está ocorrendo em muitos grupos de diferentes orientações, desde espirituais até partidos políticos, que teoricamente representam ideais a serem implantados na sociedade. Por isso, tal exemplo acaba sendo algo bem ilustrativo e possível dentro do mundo atual, quando associamos questões espirituais implantadas no modelo de autoridade e poder que conhecemos, baseados apenas na nossa formação instintiva. Questões espirituais seguem um caminho, questões instintivas seguem outro. Um eleva e liberta, e o outro cristaliza e aprisiona. Alguém pode ser expulso ou suspenso de algo que realmente acredita? Então minha fé pertence a alguém que me proibiu de acreditar nela ou praticá-la? Isso não faz sentido algum. Mas isso acontece porque as pessoas estão sendo guiadas e manipuladas pela sua parte instintiva, que aponta para a necessidade de sobrevivência e salvação da própria alma. A cristalização egóica do quarto estágio atingiu seu apogeu. Se tais instituições fossem verdadeiramente idealistas ou moldadas nos padrões sinárquicos, como se dizem, o esforço estaria voltado em dar o exemplo através do conhecimento que possuem, colocando-os em prática, visando amor, harmonia, respeito e equilíbrio, sem imposições ou ameaças autoritárias. Porque liderança não se impõe, mas sim é algo que se conquista através do exemplo, quando aquele que está exercendo tal papel ou função compreende as restrições dos demais e, ao invés de punir, os auxilia a superá-las, porque tem em si desenvolvido o amor e a compaixão. E é esse o novo exemplo, o modelo, o farol-guia que o mundo tanto espera nesse momento para nos tirar desse estágio, mesmo sabendo que lá na frente este tenderá a ser reformulado. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.